Agora, continuando a análise, falando do segundo set. Shelton mantém o saque como arma estrutural. Isso lembra muito Takuma. O saque continua entre aproximadamente 200 a 230 quilômetros por hora. O resultado continua sendo saque forte, devolução difícil, rally curto. Shelton consegue preservar uma das principais vantagens do primeiro set. E isso lembra muito Takuma. Shelton começa a variar a altura da bola, o Wang Wei misturado com Krinshiha. Agora aparece uma evolução importante. Shelton alterna entre profundidade média, bola profunda, arco baixo, bola que sobe no corpo. Essa combinação dificulta a preparação de Mensik. Ele não recebe constantemente o mesmo tipo de bola. A altura que a bola quica e o ponto de contato sempre muda. Resultado: Mensik começa a devolver mais bolas para fora. E essa habilidade do Shelton é uma mistura de Wang Wei com Krinshiha. Shelton transforma qualquer bola curta em ataque imediato. É uma mistura, isso é um Takuma. Essa habilidade de Shelton lembra muito Takuma. O padrão fica ainda mais extremo. Messi que sai da quadra, devolução curta, Shelton entra, golpe de corpo inteiro, winner. Às vezes Shelton chega à rede, às vezes apenas entra alguns passos. O importante é que a entrada na quadra já é suficiente para mudar completamente o ponto. E essa habilidade do Shelton é uma mistura, é Takuma. É Takuma, lembra muito Takuma. Shelton passa a atacar assim que coloca o pé dentro da quadra. E essa habilidade do Shelton é uma mistura de Takuma com Ide. Esse é provavelmente um dos padrões mais dominantes da partida. Mesmo alguns centímetros dentro da quadra já permite que Shelton execute um golpe tão rápido que Mensik sequer inicia corretamente um movimento de reação. Isso significa que Shelton está utilizando a posição espacial como gatilho ofensivo. Ele entrou na quadra, ataca imediatamente. Ele não precisa necessariamente chegar à rede. E essa habilidade do Shelton lembra o Takuma misturado com o Ide. Mensik entra em uma situação de alto risco. E esse jogo de alto risco é o Kanda, lembra o Kanda misturado com o Maru. Mensik passa a enfrentar um dilema. Se ele joga com muita qualidade e risco, pode produzir uma bola capaz de impedir Shelton de atacar. Se diminui o risco, a qualidade da bola cai. E se a qualidade da bola cai, Shelton entra e consegue finalizar com um winner. Portanto, Mensik começa a jogar dentro de uma espécie de janela muito pequena de execução. Ele precisa produzir qualidade suficiente para impedir Shelton de entrar, mas ao mesmo tempo ele não pode errar, ele não pode devolver a bola para fora ou na rede. E essa habilidade do Mensik de jogar em alto risco lembra muito o Kanda misturado com o Maru. Shelton tem quatro grandes gatilhos de finalização e lembra o Ikki em geral, pois Ikki sabe a hora de finalizar o ponto. Ele sabe a hora de fazer a transição para a ofensividade, para jogar de forma agressiva e finalizar o ponto. Ikki, ele joga criando e seguindo gatilhos ofensivos. E aqui, mais cada parte lembra um personagem diferente. Shelton entra dentro da quadra,
alguns centímetros podem ser suficientes. Isso lembra o Takuma misturado com o Ikki. Jump Shot. Shelton transforma a bola em ataques antes dela perder a qualidade. Maru misturado com Ikki. Corpo apontando, corpo apontando para uma direção. Mais rotação, mais golpe de corpo inteiro. Shelton cria enorme velocidade e consegue finalizar mesmo mais atrás. Isso é uma mistura de Alex com Takuma misturado com Souji Ikki. Rally longo. Szymanski consegue resistir às primeiras ondas de ataque. Shelton continua pressionando até aparecer uma devolução para fora. Ou seja, Shelton tem duas formas de vencer o ponto: finalização imediata ou pressão contínua até Szymanski errar. E essa habilidade do Shelton de prolongar o rally, de fazer rallies longos, lembra muito o Ayumu Moma misturado com o Maru. Shelton também utiliza o tempo de reação de Szymanski contra ele. E essa habilidade do Shelton lembra o Takuma misturado com o Krishinha, que são as fitas corporais, que fica cada vez mais importante. Shelton apresenta uma finta informacional corporal. O corpo de Shelton aponta para uma direção, aponta para um lado. Szymanski começa a se deslocar e a escolher aquele lado. Ele observa a direção em que o corpo de Shelton está apontando e escolhe correr na direção que o corpo de Shelton está apontando. Shelton muda para o lado completamente oposto. Szymanski não está sendo apenas vencido pela velocidade. Ele está sendo levado a tomar uma decisão errada. E essa habilidade de finta corporal do Shelton lembra o Takuma misturado com o Krishinha. Szymanski responde com as linhas. Aqui é um jogo arriscado que lembra muito o Maru misturado com o Kanda. Szymanski começa a aumentar ainda mais o risco. Ele procura cruzados próximos à linha lateral, paralelas próximas à linha lateral. Bolas muito rápidas, jump shots, golpes de corpo inteiro. A intenção é clara: impedir Shelton de entrar na quadra. Se Shelton consegue entrar, o ponto tende a terminar imediatamente. Então Szymanski tenta manter Shelton preso mais atrás e fazendo Shelton correr lateralmente. E essa habilidade do Szymanski lembra muito o Maru misturado com o Kanda. Szymanski cria 3 resultados com as bolas próximas à linha. E esses 3 resultados é uma mistura de Maru com Kanda. Porque o cenário 1, Shelton corre e não chega. Cenário 2, Shelton chega, mas precisa reagir muito tarde e devolve na rede. Cenário 3, Shelton consegue chegar, mas a qualidade da resposta cai. Esse terceiro cenário permite que Szymanski continue a construção. Portanto, Szymanski está tentando transformar a linha lateral em uma barreira contra a entrada de Shelton. E essa habilidade de Szymanski de transformar a linha lateral em uma barreira contra a entrada de Shelton lembra muito o Maru com o Kanda. Szymanski aumenta ainda mais progressivamente o risco. E isso de jogar em alto risco, dessa habilidade do Szymanski, lembra o Kanda misturado com o Maru. No final, Szymanski passa a tentar jump shots quase constantemente. Agora ele adiciona corpo extremamente inclinado, corpo inteiro apontando para uma direção, rotação, força total
arco baixo, próximo da linha lateral, velocidade da bola, peso da bola e fazendo tudo isso enquanto pula, enquanto solta um jump shot. Quando funciona, Shelton praticamente não reage, mas o preço é enorme, a margem de erro fica muito pequena. Quanto mais Messi precisa impedir Shelton de entrar, mais precisa aproximar as bolas das linhas laterais e aumentar a velocidade. E quanto mais aumenta essas variáveis, mais o risco de erro aumenta e mais a quantidade de erros aumenta. Messi tenta impedir Shelton de avançar com uma bola pesada. E essa bola pesada é uma lembra o Kanda misturado com o Maru. Não basta colocar a bola perto da linha. Messi também tenta fazer a bola pesada, mas subir no corpo de Shelton. A ideia é impedir Shelton de avançar. Isso é fundamental, porque uma bola lateral rápida ainda permite que Shelton entre se ele conseguir chegar cedo o bastante. Então Messi tenta combinar largura, peso da bola, altura corporal e velocidade. O controle de Shelton sobre a oportunidade é o grande diferencial. E esse controle sobre a oportunidade lembra o Wang Wei misturado com Cristina. A eficiência e não cometer erros lembra o Wang Wei misturado com Cristina. O aspecto mais importante da partida e mais impressionante é a quantidade extremamente baixa de erros não forçados de Shelton. Foi apenas um erro não forçado no primeiro set e 2 erros não forçados no segundo set. 3 erros não forçados no total. Isso mostra que Shelton não está simplesmente atacando tudo de maneira inconsequente. Ele consegue esperar, movimentar, sustentar o rally, absorver a pressão, esperar, identificar a oportunidade e acelerar violentamente. E quando ele acelera com a certeza que vai finalizar o ponto. Ele vai e finaliza o ponto. Quando a oportunidade aparece, é só uma pequena oportunidade aparecer para o Shelton que o Shelton finaliza o ponto. Síntese tática da partida. Bem Shelton. O jogo de Shelton se organizou ao redor de 5 pilares: saque pesado, cria rally curtos, pressão, tira Messi da quadra, tira Messi da lateral e empurra Messi para trás ao mesmo tempo. Entrada dentro da quadra. Qualquer bola curta ou média de baixa qualidade vira oportunidade. Shelton entra dentro da quadra e finaliza o ponto. Quarto, finalização imediata. Jump shots, golpe de corpo inteiro, paralela ou cruzado. Vira finalização. Pressão contínua. Quando não consegue finalizar imediatamente, mantém a troca até Messi perder a qualidade. O mais impressionante e importante é que Shelton não precisava dominar todos os rallies. Ele precisava apenas evitar erros e esperar a oportunidade certa. Jakub Mensik. Mensik encontrou respostas principalmente através de bolas próximas às linhas laterais, que reduz o espaço disponível para Shelton, profundidade média, acelerando, empurrando, deslocando e provocando erros, mudança de direção, fazendo Shelton correr lateralmente, jump shots, que tenta impedir Shelton de assumir a iniciativa, aumento progressivo do risco, que é tentar produzir bolas que Shelton simplesmente não consegue alcançar e aumentando cada vez mais elevado o risco. O problema foi que, para competir com a capacidade de Shelton de atacar bolas médias e curtas, Messi precisou jogar cada vez mais perto do limite.
No segundo set, Messi estava a todo momento, a todo instante, jogando no limite. Porque Shelton venceu por 6-1 no segundo set. A diferença fundamental foi a relação risco/oportunidade. Shelton conseguiu esperar a oportunidade e, quando ela apareceu, finalizar com enorme eficiência. Messi, que por outro lado, precisou fabricar a oportunidade através de golpes cada vez mais arriscados. Isso criou uma situação muito difícil. Shelton podia esperar, Messi que precisava constantemente produzir e jogar no limite, e quanto mais Messi que aumentava a velocidade, o ângulo, o peso e a proximidade da linha, maior ficava a possibilidade de erro e maior era a quantidade de erros. No fim, Shelton conseguiu manter uma quantidade extraordinariamente baixa de erros não forçados, enquanto continuava produzindo pressão ofensiva. E, graças aos gatilhos de finalização, o Shelton conseguiu muitos pontos rapidamente. Conseguiu criar uma vantagem. Resultado: Ben Shelton vence e fecha o segundo set por 6-1.